Justiça Federal do Distrito Federal decidiu absolver os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, no caso que ficou conhecido como quadrilhão do PT. Os 5 haviam virado réus por organização criminosa. Segundo a decisão do juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos, aspas, a denúncia apresentada em verdade traduz tentativa de criminalizar a atividade política. Fecho aspas, ao adotar como verdade dos fatos a suposição de instalação de uma organização criminosa durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, sem que tenham sido apontadas provas consistentes. Ao apresentar a denúncia em setembro de 2017, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, alegou que pelo menos desde meados de 2002 até 12 de maio de 2016, os denunciados integraram e estruturaram uma organização criminosa com atuação durante o período em que Lula e Dilma Rousseff sucessivamente titularizaram a presidência da República para cometimento de uma miríade de delitos, em especial contra a administração pública em geral. À época, o PT afirmou que a acusação era fruto de delírio acusatório ou, mais grave, do uso do cargo para perseguição política. Quer começar, Augusto Nunes? Na verdade, tem a questão de a denúncia do Janot, será que era realmente bem embasada, bem feita? Ou será que o juiz está aí passando pano para esse povo? E a outra questão, Augusto, povo não, né? Essa cúpula petista que fez o que fez com o Brasil. A outra questão é a seguinte, esse pessoal todo aí, isso aqui não é uma declaração de inocência geral em todos os processos que esse pessoal é investigado. Isso aqui é uma acusação de que eles estavam reunidos naquilo que, de acordo com a lei, se enquadraria numa organização criminosa, quer dizer, no chamado vulgarmente quadrilhão do PT. Então, dessa acusação, eles se safaram. Agora, o Lula foi condenado em segunda instância, terceira, na verdade, no caso do triplex do Guarujá, só foi solto por causa do plenário do STF que vetou a prisão em segunda instância, foi condenado em segunda instância e teve sua pena aumentada no caso do sítio de Atibaia, só não voltou para a cadeia também por causa do plenário do STF, e vários outros aqui estão sendo investigados ainda, foram alvos de processo. João Vacari Neto ficou anos preso e também teve aí os seus benefícios ultimamente. Augusto. Olha, quando foi julgado o caso do caseiro Francenildo Costa, que tinha confirmado que o Palocci, então ministro da Fazenda, frequentava a chamada República de Ribeirão, onde se alternavam festinhas ali com mulheres muito simpáticas e manobras, planejamento ali, um trabalho de planejamento de ações criminosas, né? Eles ficavam ali bolando mais crimes. Ele fez isso, o julgamento, quando chegou ao Supremo, ele teve o sigilo bancário violado, né, ilegalmente, claro, por ordem do Palocci, e o presidente da Caixa Econômica, onde o Francenildo tinha conta, foi lá e tentou buscar aí uma movimentação financeira suspeita, e no fim se revelou que era um dinheiro enviado pelo pai do Francenildo ao filho que morava em Brasília. Por ter feito não custa lembrar que por ter feito essa denúncia, o caseiro passou anos sem conseguir emprego fixo. Foi punido o mocinho, como costuma acontecer, como aconteceu já no faroeste brasileira, como deve acontecer, sempre. O Gilmar Mendes decidiu que ele puniu, uma punição leve, puniu o presidente da Caixa e absolveu o Palocci. Então ele disse que ele tinha conseguido criar o crime de estupro de sigilo bancário sem mandante. Um crime com mandante sem mandante. Não podia ser. O Palocci sabidamente encomendou a violação do sigilo. O cara fez, eles só prenderam o que tinha violado. O mandante do crime. Então é crime com mandante sem mandante. Isso foi criado. Agora, acabo de criar o nosso... eu vou falar das razões que ele alega, mas o juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos acaba de inventar o que se poderia chamar de quadrilheiros sem quadrilha.
se essa turma do Petrolão não compõe uma organização criminosa, então eu não entendo mais nada. Eles se entenderam, se não fosse uma organização, quem é que cuidaria do entendimento com o PP e o PMDB que participaram do assalto? Acho, como lembrou o Felipe na apresentação desse tema aqui, que foram duas as causas, juntaram essas duas que você citou. O Palocci, o Janot não está, então procurador-geral, não. Rodrigo Janot não estava muito interessado nesse caso, não. Ele viu, tratou com negligência, para ser gentil. E só fez essa denúncia aos 48 do segundo tempo, depois de muita pressão de todos nós. Exatamente. E também não houve a coleta de provas aí com a gana que tem que ser demonstrada aí por quem investiga um crime. Agora, eles estão livres disso, vem outros, mas é uma piada achar que o PT pode fazer alguma coisa sem a anuência, pelo menos, fez alguma coisa sem a anuência do então presidente Lula, ou no governo Dilma também, sempre sob a supervisão do Lula. O PT não dá um passo sem o chefe. E não faz um acordo, como fez com outros partidos, sem que o Lula é o dono do PT. Agora, então, sobra para os quadrilheiros, que também não tem chefe. Quadrilha sem chefe, essa foi inventada no Mensalão, né? Quando decidiram que não havia chefe de quadrilha. O Dirceu não foi punido por ser chefe de quadrilha. E era, né? Subchefe, porque o chefe era o presidente da República mesmo. E, no entanto, vem aí, os petistas comemoram. Não houve o quadrilhão do PT, tá bom. Só houve quadrilhão dos outros partidos. Eles insistem no mesmo argumento que tem levado o partido a sucessivas derrotas. Vem outra aí. A pressão a qual eu me refiro era de que o Janot passava pano, de que o Janot blindava todos os petistas e demorou muito, portanto, para fazer uma denúncia de maior repercussão, embora possa ter faltado ali elementos e essa falta tenha levado aí ao juiz a decidir dessa forma. Então o Janot era da ala, é bom lembrar disso, da ala mais à esquerda do Ministério Público Federal, os procuradores sabem disso e tinha ali as suas ligações com o PT e o Lula reclamou, porque o Janot chegou a fazer outras denúncias, né? Também ali sob muita pressão, e o Lula reclamou da ingratidão dele. Mesmo assim, talvez a gratidão tenha durado bastante, Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, você tem toda a razão. O que acontece é o seguinte, o juiz não tinha outra alternativa a não ser despachar assim, né? Ele inocentou os quadrilheiros do PT por uma decisão técnica. Augusto, você tem razão. Sim, a quadrilha do PT, ela é real. Assim como a quadrilha do MDB, né, do PMDB antigo, que foi denunciado esse processo, e do PP. O último foi exatamente do PT. Rodrigo Janot, ele não conseguiu comprovar tecnicamente as condições legais para se configurar na justiça, porque todos nós sabemos que se tratava mesmo de uma quadrilha, as condições que seria cada um ter uma função específica dentro do bando, e o grupo formado especificamente para cometer crime. E durante esse processo, o Rodrigo Janot denunciou de uma forma tão atabalhoada, ou talvez, e é uma das técnicas, né, intencionalmente ineficaz. Exato. Para esse resultado. E foi de tal forma que o próprio Ministério Público, eu estou aqui saindo em defesa do juiz, Augusto, porque o Ministério Público pediu para inocentar. Então, ele atendeu a um pedido do Ministério Público e da defesa. Os dois pedidos eram no mesmo sentido, de inocência. Então, o juiz não poderia fazer nada. E que fique bem claro, isto não significa inocência. Lula continua com outros 8 processos, 2 condenações e 2 inquéritos. A ex-presidente Dilma tem também outros processos. Todos esses aí têm outros processos. Esse aí da formação de quadrilha é que tem umas questões técnicas que o Ministério Público olhou e disse, olha, o próprio Ministério Público agora
não há como especificar a função de cada um e o que cada um fez em cada momento. Então é só uma questão técnica. Mas você tem razão, Augusto. Existiu a quadrilha e talvez exista ainda hoje, né? Isso aí. Pois é, não basta que um tenha cometido um crime aqui, outro ali, o outro lá, colar, para que seja comprovada a quadrilha. É preciso justamente enquadrar isso tecnicamente, mostrar o elo entre os seus participantes e, como bem disse o Zé, aí os objetivos de cada um determinados, né, pela cúpula